com toda a fé do seu coração, não de modo leviano, mas com fé. Diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a palavra de Deus, inerrante, santa, sempre verdadeira, infalível, soberana. E eu não serei mais o mesmo. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 1. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, aos pastores. Bom rever as pessoas que nós amamos. É uma alegria nós estarmos aqui. Lá na igreja a gente está tendo uma série sobre o caráter e os atributos de Deus. E um dos nossos ministros está de férias da faculdade. A gente está usando ele toda quinta-feira. Aí deu para a gente vir aqui hoje. Amém? Jeremias 1. Eu quero que você abra comigo no verso 11. Eu estava meditando, Senhor, o que eu vou falar, né, para aquele povo? O que o Senhor quer nos comunicar nessa noite? Fiquei ali na presença de Deus durante todo o dia. E o Senhor falou comigo. Uma questão de perspectiva. Diga comigo, uma questão de perspectiva. Mais do que fatos, Deus trabalha com perspectivas. Mais do que as situações, as coisas que nós vemos, Deus trabalha com perspectiva. Diga comigo assim, perspectiva é o ângulo de Deus. Amém? Nós vemos as coisas, irmão, de uma dimensão. Mas nós temos um Deus que vê, não por faces, né? Mas Ele vê de modo completo. E fé é o que nos leva a enxergarmos as coisas na dimensão de Deus. É o famoso, né? Os olhos da fé. Nos levam a enxergar as coisas na dimensão que Deus enxerga. Deus não enxerga só em 3D, 4D, Full HD. Não, irmãos, Deus tem uma visão perfeita. E para nós caminharmos dentro do que Deus preparou para as nossas vidas, eu compreendo que o Senhor precisa nos elevar a enxergarmos as coisas como Ele enxerga. E a gente vai mergulhar na vida de um dos profetas mais emocionantes da Bíblia. E foi um homem que aprendeu a enxergar as coisas como Deus vê. Amém? Jeremias 1:11 diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Vou ler o 12 novamente com vocês. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigada pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos dá de nós estarmos expostos à sua palavra. O Senhor tem um compromisso, Pai, não com aquilo que idealizamos, mas o Senhor tem um compromisso com a sua palavra. O Senhor e a sua palavra são um só. E nós queremos nessa noite, Pai, nos abrirmos ao teu Espírito, a revelação da tua palavra. Nós somos teus filhos, estamos assentados na tua mesa e nós oramos, alimenta-nos nessa noite. Lava-nos e limpa-nos, como Jesus disse, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. E nós oramos para que a tua palavra nessa noite cumpra o propósito para o qual ela foi designada. E o teu nome seja glorificado, Paizinho. Nós honramos a sua palavra. Nós levantamos a sua palavra. E nós a recebemos com mansidão, Pai. E com reverência. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? No mesmo texto de Jeremias, no capítulo 1. Vá comigo para o verso 4. Jeremias 1:4. Diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar,
porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Olha como Deus se importa com as coisas que nós falamos, né? Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus, amém. Deus chamou o profeta Jeremias no momento em que ele não se via capaz de operar aquela função. A gente precisa lembrar que quando se falava dos profetas de Israel, sempre eram homens grandes. Eles tinham, por exemplo, Moisés como um grande profeta, não é? Eles tinham Elias, Eliseu. Eles tinham homens que operavam milagres, que enfrentavam reis. Eram homens que tinham a palavra de Deus muito afiada na boca, homens de um nível de compromisso muito alto. E quando Deus vai convidar Jeremias para o propósito que ele estabeleceu para o próprio Jeremias, Jeremias não se via daquele jeito. Ele não se enxergava. A perspectiva de Jeremias não o permitia se ver como Deus o via. A perspectiva de Jeremias é: eu não posso porque eu não sei. Eu não sei falar, por isso eu não posso ir. Eu não sei porque eu não posso. Eu não posso porque eu não sei. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus: eu não sou a pessoa ideal para esse propósito que o Senhor tem. Porque eu tenho marcas, porque eu não sei, porque eu não posso. Porque eu sou uma criança, e ele não era uma criança, amém? Ele não era uma criança, mas a perspectiva pessoal de Jeremias, Deus precisou trabalhar antes de estabelecê-lo no lugar que Deus havia preparado para ele. Irmãos, e conosco é da mesma forma. Muitas vezes Deus nos dá uma palavra, uma visão no coração, um direcionamento. Ou nós julgamos aquilo pequeno ou grande demais, ou nós não nos enxergamos capazes de executar ou de fazer. Só que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele não conta com as nossas habilidades. Porque, irmãos, se Deus contasse com as nossas habilidades para nos chamar, o poder dele, a unção dele não precisariam vir sobre nós. E a unção vem para preencher as lacunas das coisas que nós não podemos operar. Olha o que Isaías escreveu sobre Jesus, que viria 600 anos posteriormente. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Para quê? Para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, a unção vinha para habilitar o Messias a fazer coisas que naturalmente ele não poderia fazer, a menos que a unção o permitisse fazer. E geralmente, quando Deus lida conosco e nos dá comandos, sejam pequenos ou grandes, nós caímos no erro da perspectiva equivocada. A perspectiva equivocada. Por incrível que pareça, uma mulher na Bíblia acertou. Quando o anjo aparece para Maria e diz: salve agraciada, porque o Senhor é contigo, não é? Maria, ela se assusta. Ela sabe que ali vem alguma coisa muito diferente. Mas aí o anjo diz: olha, o Espírito do Senhor vai vir sobre você, descerá sobre ti o poder do Espírito, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E o que se achar em você é gerado do Altíssimo. Gente, Maria só pergunta: isso vai ser como? Mas ela não diz: eu não posso, eu não vou, eu não quero. Não. Em outras palavras, ok. Mas o que eu tenho que fazer? Isso vai ser como? Porque nem casada eu sou. Era como se ela dissesse: se eu fosse casada, tá tudo bem, mas nem casada eu sou. Como isso vai funcionar? Ela queria entender pelo menos a parte que lhe cabia, mas ela não está se opondo. Vocês estão compreendendo a diferença? Ela não está se opondo. Ela não está entendendo, mas ela não está se opondo. Aí o anjo explica para ela com calma
olha, o Espírito do Senhor vai vir sobre você. O fruto que vai ser achado em você é do Altíssimo, ou seja, não vai ser de homem nenhum. Ele será chamado grande. Ele vai herdar o trono de Davi, seu pai. Então, Maria começou a entender que era uma coisa muito maior do que a capacidade dela. Mas ela disse, eis aqui. Gente, isso é lindo demais. A serva do Senhor. E cumpra-se em mim. De que jeito? Eu não sei. Como? Continuo sem saber. Mas eis aqui a serva do Senhor. E cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então, Maria, ela tinha um coração mais pronto do que corações como o de Jeremias. Mas diga comigo assim, mas Deus usou tanto um quanto o outro. Deus só não usa o rebelde. Mas o que tem dificuldade de entender, ele tem paciência de explicar. Amém? Deus só resiste um tipo de gente, que é o soberbo. Mas enquanto houver humildade, mesmo que não haja compreensão, Ele dá graça. Amém? Ele dá graça ao humilde. Deus só não trabalha com um tipo de gente, que não é o caso de ninguém aqui nessa noite. Amém? Talvez aqui existam pessoas como Maria, que já tem uma perspectiva. Se Deus enviou um anjo na minha casa, o que mais será impossível? Então o que vier daqui para frente, eu estou na mão de Deus. E talvez aqui existam pessoas como Jeremias. Senhor, eu te amo, o Senhor é importante para mim, mas eu não tenho condição de fazer. Vamos pensar, queridos. Qual a diferença crucial entre Maria e Jeremias? Os dois eram amados por Deus, os dois tinham chamado, os dois andavam na presença do Senhor, amém? Era uma questão de perspectiva. Era uma questão de perspectiva. Jeremias, ele não entendeu. Aí Deus vai começar a lidar com o profeta. Deus começa falando para Jeremias, olha só. O que é que você está vendo? Irmãos, não era nada de glamouroso. Eu digo, era só uma varinha de amendoeira. Não tinha nada de glorioso ali. Mas o modo como Jeremias respondeu para Deus, simples e objetivo. Jeremias, o que você vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse, viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que é que Deus está dizendo para Jeremias? Do jeito que você vê a vara de amendoeira e sabe que é uma vara de amendoeira, porque você está vendo, eu sei o que eu estou falando. Eu sei porque eu já vi. Você não viu, Jeremias, mas eu já te vi. Se eu te vi no ventre da tua mãe, eu não vou ver o seu futuro? Percebe? Perspectiva, queridos. Nem sempre os fatos vão mudar. Jeremias não mudou de cidade. Jeremias não mudou de roupa. Jeremias não mudou nada. A vida de Jeremias continuou do mesmo jeito. A única coisa que Deus precisou mudar para a vida de Jeremias ser transformada foi a perspectiva dele. E muitas vezes nós usamos a nossa fé para Deus mudar as circunstâncias. Eu te digo, Deus muda sim, porque Ele é poderoso para fazer. Mas quando você crê muito por uma coisa, irmãos, que Deus não transforma, será que Deus não está querendo transformar a sua perspectiva? E igualmente você precisa de fé para isso. Igualmente você precisa de fé para isso. Então, queridos, a questão é o que é que você vê? Como você se vê? Eles estavam cantando aqui, eu sou filho de Deus. Mas sabe que muita gente não sabe nem o que é ser filho? Olha, eu cheguei na casa da minha mãe, eu nem dei a benção, passei direto para a cozinha, porque eu sabia que de manhã eu tinha visto lá um antialérgico e eu queria tomar um remédio. Então eu entrei na cozinha, eu peguei o antialérgico, eu coloquei o antialérgico, tomei o antialérgico, porque é a casa da minha mãe. Eu tenho essa liberdade. Mas muitas pessoas foram tolhidas na sua filiação. Elas cantam, eu sou filho de Deus. Mas elas não têm perspectiva do que isso significa. Então eu acredito que Deus, para Ele nos aumentar e nos levar para os lugares que Ele deseja nos levar, amados, é uma questão de fé
e uma questão de perspectiva. Você olha para você, você reconhece suas debilidades, mas quando você tem uma visitação de Deus, isso significa que elas já não importam. Porque o que Deus tinha para Jeremias não era nada do momento de Jeremias. Olha como Deus se apresenta. Antes que eu te formasse. Ele não está nem dizendo antes que seus pais te formassem. Ele diz antes que eu te formasse. E eu te coloquei no ventre da sua mãe. Mas fui eu que te formei. Antes que eu te formasse. O que é que Deus está mostrando para Jeremias aqui? Eu fui intencional quando te formei. Eu te formei. Isso teve uma intenção por trás. Isso teve um propósito por trás. E não é a condição que você se encontra agora, por se ver como uma criança. A Bíblia não diz quais motivos Jeremias se via como uma criança. Eu posso conjecturar um deles. Porque o menino judeu, até os 13 anos, ele pode viver como um menino mesmo, como uma criança. Fora das responsabilidades da lei. Mas uma vez que ele passa para os 13 anos de idade, ele já tem que saber a Torá todinha. E por já conhecer a Torá, ele já sofre as penalidades da lei. É mais confortável ser uma... É mais confortável ser uma criança. Criança não fala a lei. Criança não lida com as consequências dos seus erros. É confortável ser uma criança. Eu não sei quais motivos Jeremias se via assim, mas era como ele se via. Mas não importa como você se vê. O que importa é o que Deus viu sobre você. Porque o que para você é futuro, para Deus já passou. Compreenda que Deus está acima do tempo. O tempo existe dentro de Deus. Em Deus, digamos assim, na perspectiva da eternidade, o arrebatamento já aconteceu. Não tem futuro. Nós já estamos com Ele. Nós é que estamos dentro do tempo e tem que viver um dia de cada vez, né, pastor? Mas na perspectiva da eternidade, não. O que era, já foi. E o que há de vir, já foi também. Porque existe um panorama mais alto do que esse chamado Cronos. Então Deus, o futuro que Ele já viu para você, irmão, já é passado. Ele já te viu operar, Ele já te viu realizar, Ele já te viu vencer, Ele já te viu alcançar, Ele já te viu. Aí Ele diz para Jeremias, parafraseando: do jeito que você diz que não pode porque se vê como uma criança, eu digo, você pode porque eu já te vi lá. Amém? Diga, vista por vista, é melhor ver como Deus vê. Do ângulo do Pai. Amém? Do ângulo do Pai. Eu tenho 3 filhos, como vocês já sabem. Eu sempre falo deles. E a gente está digerindo, né, a ideia de homeschooling. Educação domiciliar. E Igor já me apresentou isso há um bom tempo, meu esposo. Eu tive muita resistência à educação domiciliar. Também aquele preconceito mesmo, que você nem vai buscar o que é. É só o preconceito que você não gosta do nome. Mas aí, algumas crianças na igreja apresentando algumas demandas, alguns adolescentes, aí você, além de mãe, né, você acaba abraçando uma outra comunidade que não é só a sua casa. E eu comecei a pesquisar sobre educação domiciliar, seguindo pessoas mães que fazem isso. 100% delas são cristãs aqui no Brasil. Já existe uma comunidade muito grande de mães. Uma das que eu segui, a filha dela passou em odonto recentemente. A garota nunca foi numa escola. Uma menina segura, plantada em Deus. E eu ainda não tive essa coragem não, né? Mas eu estou caminhando. Mas é uma questão de perspectiva. Porque para mim, tirar os meninos da escola para eu educar em casa, assusta. Assusta. Por outro lado, manter as crianças na escola, ouvindo as coisas que os meus filhos ouviram,
e cada vez estão piores, assusta também. Como eu contei da última vez, né? O garotinho lá na salinha, que eu dou aula aos domingos, ele falou assim: tia pastora, é o seguinte, olha, tia pastora, presta atenção. Eu falei: estou prestando. Do jeito que existe candomblé do bem, existe candomblé do mal. Tem pastor do bem, pastor do mal também. Tem crente do bem, tem crente do mal. E Jesus nos ensinou a respeitarmos a todos. Irmãos, o diálogo estava pronto, a narrativa estava pronta, na boca de uma criança que não tem nem 11 anos de idade. Quando foi ontem, um casal da nossa igreja nos procurou com uma outra demanda de filhos. Esse negócio está me perseguindo. Quanto mais eu fujo, mais negócio vem atrás. 2 crianças pequenininhas e uma demanda problemática. Eu falei: Senhor, aí nasceu essa mensagem de hoje. Senhor, eu não me vejo capaz. Senhor, e olha, gente, que modéstia à parte, mas eu que alfabetizei meus 3 filhos, porque eu gosto. Eu falei: Senhor, eu não me vejo capaz. Sabe Jeremias, Senhor, daquele jeito, Senhor, não me chama para inaugurar nada, não. Inaugura com alguém, aí eu vou lá atrás. Mas eu não vou fazer isso. Eu não tenho condição. Como? O que vão dizer de mim? E essa palavra veio ao meu coração. Perspectiva. Perspectiva. Eu ainda não tenho um projeto. Ainda não tenho um plano. Mas as demandas estão acontecendo dentro da igreja. E não são poucas, gente. Se você conversar com alguns pais aí, você vai ver que a coisa não está boa mesmo. Eu digo: meu Deus, mas já não basta pastorear, ainda vou ter que ajudar as crianças, porque a primeira demanda dos pais é qual? E eu vou deixar meu filho aonde para eu trabalhar? Aí, meu esposo: na igreja. E quem vai ficar na igreja com os meninos? O problema não é a igreja, é quem vai ficar na igreja com as crianças. Aí fica aquele silêncio na congregação e todos olham para mim. Irmãos, eu não sei ainda quando eu vou ter coragem, mas eu acho que Deus me trouxe aqui nessa noite para receber coragem. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. E a gente tem que tomar coragem nesses dias que antecedem a volta do Senhor, onde o evangelho está sendo tão afrontado, tão diminuído, tão confundido, tão tudo. Irmãos, e se nós não tomarmos uma posição com sabedoria, sim, mas com autoridade também. Com sabedoria e com autoridade. Eu não sei o que vai acontecer com a próxima geração. Então, nessa noite, eu vim aqui para te dizer: deixa o Senhor visitar a sua perspectiva. Os fatos não importam para Deus. Não importa para Deus se você tem um morto dentro de casa de 3 dias. Não importa para Deus se você está há 38 anos paralítico. Os fatos não importam para Deus. Jesus se importava com a perspectiva. O que você acha que eu posso fazer com o que você tem? Ele não chegava só, pastor, e curava, porque ele podia fazer. Mas o que é que você quer que eu faça? Jesus não estava buscando só fé. Fé ele já tinha encontrado, porque ele foi atraído pela fé. Não era fé, fé já estava ali. Era perspectiva. O que você acha que Deus ainda pode fazer? O que você acha? Irmãos, e essa palavra tem queimado no meu coração. E não é de agora, eu já até falei nas outras vezes que eu ministrei aqui. A igreja está mudando. A gente precisa pegar o ritmo. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? E a resposta do Senhor sempre é essa: o que você acha que eu posso fazer? O que você acha, Lê, que eu ainda posso fazer? O que você acha que eu posso fazer? Se Ele chegou até nós, é porque fé trouxe Ele a nós. Fé nos levou a Ele. Mas Deus quer ampliar os nossos horizontes.
Eu já tive até um pesadelo esses dias que eu estava jogando comida de uma quadra com um bocado de adolescente no meio na igreja. Eu acordei hoje, meu Deus, a igreja já tem uma quadra com um bocado de menino dentro, aonde? Mas tudo é uma questão de perspectiva. Jeremias, quando ele aceitou, quando ele entendeu a visão, não a visão que ele tinha sobre ele, mas a visão que Deus tinha sobre ele. É um dos capítulos, é um dos livros mais longos da Bíblia. É um dos profetas mais reconhecidos pelos rabinos e pelos judeus. Um dos profetas mais pontuais, que mais pegaram o coração de Deus, foi Jeremias. Jeremias afiou tanto com o Pai, com Deus, que ele tem um dos capítulos muito conhecidos, que é o clama, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmão, crer pelo que a gente sabe é bom, mas crer pelo que a gente não está nem entendendo é outra dimensão. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Sabe por que Jeremias pôde profetizar isso? Porque ele viveu isso. Você profetiza com autoridade aquilo que você vive, aquilo que você experimenta. Eu tenho deixado o Senhor, Deus tem sido muito paciente comigo. Muito paciente. Mas eu tenho exposto o meu coração a dizer, Pai, além do pastorado, o que é que o Senhor quer de mim? Irmãos, e é preciso muita fé para você dizer o que Maria disse, sem ter noção dos riscos que ela correria, sem ter noção dos desafios que ela enfrentaria pela frente, que não foram pequenos. Diga assim comigo, mas Jesus nasceu. A provisão chegou no endereço. Diga, a provisão chegou no endereço. O escape chegou na hora certa. Jesus fez a sua obra. Morreu e ressuscitou. E consumou a redenção. Porque alguém disse lá atrás, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua vontade. Cumpra-se em mim a sua vontade. Essa confiança na perspectiva de Deus. Essa fé na perspectiva de Deus. Quando o profeta estava com o moço, que ele viu Samaria cercada, e o menino atribulou, o profeta disse, Senhor, abre os olhos dele. Quando o garoto abre os olhos, o moço do profeta, ele vê, mais são os que estão conosco, dos que os que estão aqui. A perspectiva do profeta o permitia estar tranquilo, porque ele estava vendo mais anjos com eles do que aquele exército que estava ali os ameaçando. Isso me mostra que Deus trabalha até com proporcionalidade. Até com proporcionalidade para deixar o profeta tranquilo. Mas isso não é só para profetas. É para qualquer um que se atreve a ter a perspectiva de Deus. Coragem para ter a perspectiva de Deus. E aceitar a perspectiva de Deus tem muito a ver com o esvaziamento pessoal. Eu sempre falo sobre isso. Deus não tem problema com seus planos. Mas Deus gasta muito tempo convencendo-nos de que os planos dele são melhores que os nossos. Deus não tem problema com seus sonhos. Mas ele gasta muito tempo tentando nos explicar que o fim que nós desejamos não está naquele projeto. Está naquele projeto. Por isso foi Jeremias também que profetizou. Quem foi? Jeremias 29:11. Quem pode dizer comigo? Eu é quem sei que pensamentos eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Por que Jeremias profetizou?
Diga comigo, porque ele viveu isso. Vamos trocar perspectiva com Deus. Pedir ao Senhor a perspectiva da eternidade. Pedir ao Senhor a perspectiva do céu para a terra. Porque é na perspectiva de Deus que as coisas fluem. Para onde é que Deus olha para fazer cumprir? Para os meus sonhos? Para a economia? Para onde é que Deus olha para fazer cumprir? Só tem um lugar para onde Deus está olhando. É a sua palavra. Só tem um lugar para onde Deus está olhando. É a sua palavra. É a sua palavra. Agora pergunta para você. E para onde é que você está olhando? Porque Deus está olhando em uma única direção. Ele está olhando para a sua palavra. Na perspectiva de Deus, um menino bastardo seria o rei de Israel. Na perspectiva de Deus, o machado flutua. Na perspectiva de Deus, uma senhorinha estéril, filha de um sacerdote, vai botar no mundo aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Na perspectiva de Deus, vivo é aquele que está com Ele, e morto é aquele que até está vivo, mas está sem Ele. Por isso que a Bíblia, quando se refere aos santos, se refere aos santos como dormindo e não mortos. Porque para Deus, morte é quem está separado da vida dele. Se Deus conseguir alcançar a nossa perspectiva, a palavra vai trabalhar com mais operação, vai ser mais leve. Se nós enxergarmos as coisas como Deus vê. Se nós olharmos as coisas como Deus olha. Por isso está escrito lá em Apocalipse: compra de mim colírio para os teus olhos, para que vejas. Diga assim: aquela igreja não estava cega, não. Era só ajuste de visão. Não era cegueira. Era ajuste de visão. Um colírio para facilitar a visão. E muitas vezes Deus põe esse colírio nos nossos olhos através da sua palavra. Eu sei aonde é mais confortável para mim ser criança. Você sabe onde é mais confortável para você ser criança. Mas o lugar do confortável ser não é o lugar que Deus preparou para nós. E Deus não está olhando para o que você está sentindo. Deus está olhando para a sua palavra. Deus não está olhando para as circunstâncias que estão à sua volta. Deus está olhando para a sua palavra e esperando você olhar para a palavra. Quando você olhar para a palavra, os seus olhos se encontrarem com o olhar do Pai. Eu acho que isso é mais ou menos quando o céu e a terra se encontram. Quando finalmente eu vejo os seus olhos. Quando finalmente o olhar dele encontra o meu. E não tem mais nada entre eu e ele. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Se coloque em pé.